Fala galera, aqui é a professora Suzana, professora de arte da Escola Bernardo Mascarenhas, e o que a gente vai fazer aqui é a correção dos planos de estudo dos PETs. Esse vídeo é direcionado para quem já fez os PETs e quer uma correção ou quer fazer uma revisão da matéria, e é direcionado também para quem não fez os PETs ainda, porque ainda dá tempo de passar de ano. Se você fizer todos os PETs direitinho e entregar antes do fim do ano, dá tempo de passar de ano. Bem, como vocês sabem, no PET 1 não teve conteúdo de arte. Então a gente vai começar a correção a partir do PET 2, que é o que a gente tem aqui. Então a gente já vai direto para a primeira semana. Aqui na primeira semana a gente vê no enunciado como é a criação e a produção de um filme, porque nesse PET a gente vai trabalhar basicamente cinema. Então vamos ler o texto. Criação e produção de um filme. As artes visuais, a dança, o teatro e a música são linguagens artísticas que estão presentes na humanidade desde tempos remotos. A realização dessas ações artísticas faz parte da experiência social humana, e é por isso que estudamos as mesmas, para compreender as distintas maneiras que as sociedades se expressam artisticamente. A linguagem audiovisual surge devido ao desenvolvimento tecnológico. Os primeiros filmes foram feitos por meio de stop motion, que consiste na sequência de muitas imagens, aqui tá faltando uma palavra, mas o stop motion consiste na sequência de muitas imagens com diferenças mínimas, que quando exibidas em sequência geram movimento na imagem. Ou seja, atualmente, com acesso a distintas tecnologias, tem-se a possibilidade de criar artisticamente diversos tipos de obra. Para um filme ser feito, tudo começa por um roteiro. Então, o que a gente vai fazer aqui é criar um roteiro. Essa vai ser a atividade da semana 1. Na questão 1, no enunciado da questão 1, você pode ver que, de posse dessas informações técnicas sobre a produção do audiovisual, desenvolva um roteiro de filmagem com o tema Em Quarentena. Para isso, siga os passos abaixo. Letra A. Descreva qual é a sua rotina nesse período de isolamento social durante a pandemia de Covid. Você vai dizer o que você faz a partir da manhã até a noite. Você acorda e aí você faz o quê? Você escova os dentes, toma café, olha o Facebook, olha o WhatsApp, e depois você vai jogar, assistir televisão, estudar, fazer o PET. Você vai descrever mais ou menos a sua rotina. Letra B. Escolha as 3 coisas que você considera mais importantes da sua rotina para se tornarem cenas do seu roteiro. Então você vê que aqui você só tem uma linha para responder. Então é uma frase simples para cada cena. Aqui a gente tem um exemplo. Cena 1. Acordar, levantar, lavar o rosto, tomar café. Cena 2. Olhar redes sociais, assistir televisão. Cena 3. Ajudar nas tarefas de casa. Você vai fazer a mesma coisa, mais ou menos uma ação para cada cena. Na letra C, a gente lê: agora descreva com o máximo de detalhes quais ações são executadas em cada uma das cenas. Então você vai pegar a cena 1, você falou, por exemplo, que acordou. Aí aqui você vai descrever com mais detalhes. Ah, acordei no meu quarto com a luz batendo no meu rosto. E aí minha mãe já estava na cozinha fazendo café. E aí você vai descrever em detalhes. Aqui o exemplo diz o seguinte: Joana acorda com o despertador tocando, desativa o alarme, verifica as horas e olha rapidamente as redes sociais, ainda deitada. Joana coloca o celular em cima do travesseiro, senta na beirada da cama, coloca os chinelos e dirige-se para o banheiro. E por aí vai, você já entendeu o espírito da coisa. Então você vai fazer a mesma coisa para cena 1, cena 2 e cena 3. E isso foi a atividade da semana 1. Agora a gente vai para a semana 2. Na semana 2 a gente vai ver um pouquinho sobre os tipos de enquadramento, ou seja, como que o diretor do filme decidiu apontar a câmera e filmar aquela imagem. Então olha só, a gente lê aqui: o uso da câmera na filmagem, planos e enquadramento. Ao iniciar uma filmagem, precisamos decidir o que queremos que apareça nas imagens capturadas. Tais escolhas chamamos de enquadramento, que consiste na deliberação do que vai aparecer em cada cena e como elas serão assistidas posteriormente. Nesse sentido, o enquadramento depende diretamente do plano, da altura e do ângulo que está sendo filmado. Ao escolher o plano, estamos decidindo qual a distância entre a câmera e o objeto que está sendo filmado, o que influenciará o modo como o espectador compreenderá a cena. Os principais tipos de plano são: plano geral, a câmera fica longe dos objetos, de modo que é possível filmar todo o cenário. Então, no plano geral, você vê todo o cenário. Plano de conjunto, o ângulo é aberto, assim como o plano geral.
pegando boa parte do cenário, mas é possível identificar os rostos e os objetos mais distantes. Então, a gente está cada vez se aproximando mais do objeto, né? O plano geral é o cenário inteiro. O plano de conjunto mostra vários elementos, mas não é mais o cenário inteiro, é uma parte dele. Plano médio. A câmera está posicionada a uma distância média do objeto ou da pessoa, ocupando boa parte da imagem. Quem ocupa a maior parte da imagem é o objeto ou a pessoa, né? Plano americano. A imagem é produzida captando do joelho para cima da pessoa. Plano fechado ou close-up. A câmera foca o objeto ou a pessoa de maneira muito próxima, sendo possível ter muitos detalhes do que é filmado. Então a gente vai ver aqui a atividade 1. Analise as imagens a seguir e classifique-as de acordo com os planos de filmagem, geral, conjunto, médio, americano ou fechado. Daí você vai conseguir ver as imagens mais ou menos. A gente tem uma impressão um pouco ruim, mas eu acho que para fazer a análise dos planos, a gente consegue com essas imagens aqui. Na figura 1, a gente vê uma rua, né? Aqui tem uma escada, aqui tem alguns prédios, pessoas andando na rua. Então a gente chega à conclusão de que isso é um plano geral, que está mostrando o cenário inteiro. Não pode ser um plano de conjunto, por exemplo, porque você não está vendo o rosto de ninguém com precisão. Então é um plano geral. Figura 2. A gente está longe dos personagens, né? Tanto que a gente vê praticamente o corpo inteiro deles. E a gente vê boa parte do cenário. A gente consegue ver que tem uma lareira atrás deles, um quadro. Então isso aqui necessariamente é um plano de conjunto. Não é um plano geral, porque a gente não vê o cenário inteiro. Não dá para ver, por exemplo, a sala inteira onde eles estão. Mas dá para ver vários personagens no mesmo quadro. Figura 3. Mesma lógica. A gente percebe que tem uma escada atrás deles com um corrimão todo trabalhado, algumas plantas, e a gente vê praticamente o corpo inteiro deles. E são duas pessoas que estão na imagem, então é um plano de conjunto. A mesma coisa, figura 4. Tem duas pessoas, 3 pessoas aqui, né? Eu acho. A gente vê uma porta, parte do cenário e algumas pessoas. Plano de conjunto também. Aqui a gente já vê uma imagem muito próxima. Se você notar, a gente está vendo da metade da testa dessa personagem até o queixo. Isso é um plano muito próximo. É um plano fechado ou um close-up. Aqui a gente vê um cenário inteiro. Aqui a cidade, a praia. Então é um plano geral. Aqui, se você reparar, o plano está cortando o personagem justamente no joelho, que é o plano americano, que quando a imagem é produzida captando do joelho para cima da pessoa. Isso é um enquadramento muito comum nos filmes de faroeste americanos, por isso chama plano americano. E aqui na figura 8, a gente vê uma pessoa e o cenário lá atrás. Embora a gente veja uma parte do cenário, a ênfase dessa foto é essa pessoa. Então a gente pode dizer que esse é um plano médio, beleza? Então aqui na outra página, a gente tem o espaço direitinho para você preencher. Então eu vou colocar aqui na tela para você conseguir dar um pause e copiar no seu caderno. A figura 1, plano geral. Figura 2, plano de conjunto. 3, conjunto. 4, conjunto. 5, plano fechado ou close. 6, plano geral. 7, plano americano. 8, plano médio. E isso foi a atividade da semana 2. Agora a gente vai para a semana 3. Na semana 3, a gente vai ver um pouquinho mais sobre o stop motion, que é a imagem em movimento. Então vamos ler o texto. O surgimento dos filmes deriva do aprimoramento da tecnologia de captação de imagem por meio da fotografia. A fotografia é o processo de impressão de uma imagem em uma película sensível à luminosidade. Daí o nome foto, que vem do grego e significa luz, e grafia, que significa estilo. Na verdade, não é estilo, é escrita, né? A grafia é a escrita. Então, é a escrita com a luz. Ou seja, precisa de luz para que as fotografias sejam produzidas. Desde a primeira câmera fotográfica até os tempos atuais, eu fiz uma correção aqui porque tinha um erro gramatical. Houve diversas experimentações, pois tinha-se o desejo de conseguir captar o movimento por meio da imagem. Experimentou-se colocar várias câmeras, uma do lado da outra, criando um mecanismo para que cada câmera fosse acionada, uma seguida da outra, enquanto um movimento era feito. Esse experimento ficou conhecido como stop motion, que é uma técnica de criar movimento em imagens de quadro a quadro. Isso é, quando a tecnologia ainda era limitada
juntada para reproduzir o movimento, por meio da captação da imagem, era feita uma imagem para cada alteração do movimento, gerando diversas fotos para produzir 1 segundo de movimento. São necessárias 24 imagens, mais ou menos, para criar 1 segundo de movimento. Quantas imagens são necessárias para fazer 1 minuto de movimento? Isso a gente vai ver daqui a pouquinho. Então aqui a gente tem uma sequência de imagens que mostram o movimento de um gato saltando. Se você juntar todas essas imagens uma em cima da outra e passar bem rápido, numa velocidade de 24 imagens por segundo, a gente vai ter a impressão de que essa imagem está em movimento. A gente vai perder essa noção de que a imagem está parada e a gente vai ver somente o movimento. Isso é a animação. Quando a gente faz isso com fotos, a gente costuma chamar isso de stop motion. Então, se você pega, por exemplo, um bonequinho articulado e você vai movimentando ele fotografando, e depois você junta essas fotografias todas, você tem um filme de stop motion. Continuando o texto. Observe que, na imagem acima, são captados instantes diferentes do movimento de correr de um gato. Se essa sequência for sequenciada, ou seja, se você juntar essas fotos todas numa sequência, teríamos 1 segundo de imagem em movimento. É assim que os filmes de animação são feitos, tanto por foto quanto por computadores. Faz-se imagens que se repetem e se modificam, gerando os movimentos desejados. Então a gente tem aqui, na primeira questão, a gente tem responda, o que é fotografia? Como não é uma resposta pessoal, eu dei a resposta aqui. Então a primeira questão é responda, o que é a fotografia? Você pode dar um pause para copiar a resposta. A fotografia é a escrita, grafia, com a luz, foto, ou seja, é o processo de reprodução de imagens em uma superfície sensível à luz. Antigamente, quando a fotografia era analógica, essa superfície era um filme, mas hoje temos sensores digitais. Então, antigamente, a gente tinha que comprar numa loja um filme para colocar dentro da câmera para a gente conseguir fazer as fotos. Hoje em dia, todas as câmeras, até os celulares, né, principalmente, eles têm um sensor que é digital, que ele percebe a luz e transforma essa luz em imagem pra gente. Aqui a gente tem na letra B. O que é stop motion? Do inglês, stop motion significa movimento parado, ou seja, a impressão de movimento a partir de imagens estáticas. Todo filme ou vídeo é uma sucessão de imagens paradas, que chamamos de quadros ou frames. Mas o termo stop motion é usado normalmente para indicar aqueles filmes feitos a partir de fotos de objetos. Letra C. Como se gera uma imagem em um filme de animação? O animador, que é o profissional que cria animações, deve criar uma série de imagens, cada uma ligeiramente diferente da anterior, e apresentá-las a uma taxa de no mínimo 24 frames por segundo. É isso que esse FPS significa, frames por segundo. Um filme de apenas 1 minuto terá mais de 1.400 quadros estáticos. Hoje, muitos YouTubers usam uma taxa de 60 frames por segundo em seus vídeos para gerar movimentos mais realistas. Então, o mínimo são 24 imagens por segundo, mas você pode colocar quantas você quiser. E quanto mais imagens você colocar em cada segundo, mais perfeição de movimento você vai ter. Na letra D, o enunciado diz: o que você acha dos filmes de animação? Quais são suas experiências com esse gênero cinematográfico? Então eu deixei aqui a resposta em branco, porque é uma resposta pessoal. Você vai pensar todos os filmes de animação que você assistiu. Pode ser filme da Disney, filme da Pixar, Toy Story, um bom exemplo. Ou você pode até mesmo procurar no YouTube. Se você colocar stop motion no YouTube, você vai encontrar muitos filmes muito bem feitos e alguns projetos amadores. Então acabou a semana 3, aqui tem a semana 4. Na semana 4, a gente lê aqui: etapas de um trabalho cinematográfico. Ao lidar com a linguagem audiovisual, podemos encontrar uma diversidade de produções: videoarte, videodança, curta-metragem, longa-metragem, dentre outras. O cinema é um dos mais populares, agregando uma variedade de criações e de gêneros. As produções cinematográficas têm procedimentos específicos para a criação de um filme, por exemplo. Todo filme começa com a organização do roteiro, que define os detalhes, a descrição técnica das cenas, demonstrando o
que é necessário para a filmagem, o enquadramento, plano e ângulo de captação de imagens. No roteiro, há o cabeçalho de cena, onde está definido o ambiente onde vai ser filmado, interno ou externo, o local, praça, escola, praia, rio, etc. Tempo, ensolarado, nublado, chuvoso, e o período do dia, manhã, tarde, noite. Posteriormente é descrita a ação que será executada, onde também poderá aparecer o diálogo entre os personagens. No fim de cada cena demarca-se as transições, indicando os cortes de uma cena para outra. Então aqui a gente já está na atividade. Número 1. Leia as 3 cenas extraídas do roteiro do curta-metragem Água Viva, do roteirista Raul Maciel. Ruídos e ambiência, saída de escola, vozes de crianças, motores de carro parados, algumas buzinas, gritos, risadas. Créditos iniciais. Título: Água Viva. Corte relacionado. Então aqui a gente tem a apresentação do filme. Dentro do roteiro está indicado como que vai ser a apresentação. Vão aparecer ruídos de saída de escola, vozes de criança, enquanto aparecem nos créditos iniciais o título do filme, que é Água Viva. Parte 1. Cena externa, cidade grande, porta da escola, tarde. Ruídos e ambiência permanecem ao fundo. Roberto, cerca de 45 anos, calvo, espera sentado no banco do motorista. O vidro da janela está molhado. Ruído. Um grupo de crianças passa, risadas. Ele olha para o lado, observa-os passarem. Volta a olhar para frente, pensativo. Alguém entra no carro. Elisa. Oi, pai. Desculpa a demora. Ruído. Ela bate a porta. Elisa, cerca de 15 anos, magra, vestida de uniforme, coloca o cinto. Aqui a gente tem um erro de ortografia. Esse cinto, pelo amor de Deus, é com C, tá? O cinto não é de sentimento, é o cinto do carro. Elisa, cerca de 15 anos, magra, vestida de uniforme, coloca o cinto e olha para seu pai. Roberto. Então, filha, você falou que o Cláudio estava estranho, né? Ele morreu hoje de manhã. O carro sai. Elisa olha pela janela. Ruído, trânsito, carros, buzinas, motores. O vidro da frente do carro está molhado. Algumas gotas escorrem. Elisa ajeita o para-sol e olha-se no espelho. Passa a mão no cabelo, colocando atrás da orelha. A mão de Roberto entra e fecha o para-sol. Corta para. Cena 2. Interna, casa, corredor, noite. Nas mãos, uma pequena caixa de presente com embrulho e laço. É Roberto que caminha até a porta fechada. Olha para trás. O espelho ao lado está coberto. Ele põe o rosto rente à porta e escuta. Ruído. Água corrente. Alguém escova os dentes. Cospe. Corta para. Cena 3. Interna, casa, quarto, noite. Roberto. É meio coisa de criança, né? Elisa, sentada na cama, ergue o mobile com a mão e observa. Elisa. Ah, é bonito. Ela guarda o mobile no embrulho ao seu lado. Olha em direção ao pai. Roberto está encostado na escrivaninha, ao lado do aquário na estante. Elisa. O que você fez com Cláudio? Roberto olha para o aquário. Roberto. Enterrei ali na grama, do lado da piscina. Ele olha para a filha. Roberto continua. A partir de amanhã, você pode ir sozinha para a escola. O que você acha? Corta para. Então, o que você viu aqui é a linguagem do roteiro. Você pode ver que não parece com um livro, um texto corrido ou um poema. A gente tem as indicações de fala, é um tipo de texto muito específico. Um exercício interessante é você procurar esse curta que está disponível no YouTube e você assistir lendo o roteiro, para você ter uma ideia de como a produção foi feita. É bem interessante. Número 2. Utilizando o material que estiver disponível, marca texto, lápis de cor, giz de cera. Diferencie no texto o que identifica os conteúdos de um roteiro. Cabeçalho do roteiro, ação, diálogo, transição. Então a gente vai desmembrar esse texto. Se você tem o PET aí com você, você pode fazer com lápis de cor, como eu vou fazer agora. Mas se você estiver fazendo no caderno, eu vou pedir que você pause o vídeo e copie no seu caderno, assim, cabeçalho do roteiro, e vai colocar embaixo o texto correspondente. Então, eu vou fazer o seguinte, com esse azul mais escuro aqui, ó, eu vou indicar o que é o cabeçalho. Lembrando que o cabeçalho é onde está definido o ambiente onde vai ser filmado, interno, externo, local, praia, tempo, etc. A gente vai ver aqui. Onde que a gente tem isso? Aqui, por exemplo, externo, cidade grande, porta da escola, tarde. Aqui a gente tem exatamente qual é o lugar, qual é o período de tempo que isso está acontecendo. Então, eu vou colocar aqui, ó.
cabeçalho. Onde mais a gente vê esse mesmo cabeçalho? Toda vez que tem um corte de cena, né? Então aqui, quando a gente vai para a cena 2, tem um cabeçalho dizendo que é um ambiente interno, corredor à noite. Tá aqui o cabeçalho. A mesma coisa na cena 3. É um ambiente interno, quarto, noite. Agora, a gente vai ver as ações que eu vou fazer de verde. Ruídos e ambiência, saída de escola, vozes de criança. Alguém vai ter que fazer essas vozes, né? Alguém vai ter que ligar o motor do carro para fazer essa ambiência. Então, isso necessariamente é uma ação. Então, tá aqui verdinho, como ação. Aqui a gente tem créditos iniciais, título Água Viva. É o que vai estar acontecendo na tela. O filme vai estar sendo apresentado com o nome dele. Então, também é uma ação. Aqui mais para baixo. Ruídos e ambiência permanecem ao fundo. Roberto, descreve o Roberto. O vidro da janela molhado. Risadas. Ele olha a ação aqui. Ele olha para o lado, observa. Passarem, volta a olhar para frente. Então, tudo isso aqui é ação. A gente vai indicar aqui. Pode indicar com lápis de cor, giz de cera, marcador de texto, qualquer coisa que você consiga tingir o seu texto. Virando aqui, a gente tem ruído, ela bate a porta, também é uma ação. Ela olha pro pai. O carro sai, Elisa olha, trânsito, tudo isso aqui é ação. Se você estiver fazendo no caderno, você não precisa copiar isso tudo, porque é muito texto. Colocar uns 2 exemplos de cada um, eu acho que já é o suficiente, tá? Aqui, nas mãos, uma pequena caixa, ele vai entregar o presente. O ruído da água, tudo isso é ação. Aqui também, sentada na cama, ergue o móvel, observa. Ela guarda o móvel, olha em direção ao pai, tudo ação aqui. Olha para o aquário, o Roberto, ele está agindo, então é ação. Ele olha para a filha, ação também. Beleza? Acho que acabou. Agora, com o azul mais claro, a gente vai demarcar os diálogos lá do princípio. A primeira vez que a gente vê um diálogo é quando a Elisa entra no carro e pede desculpa para o pai pela demora. Então, isso aqui é um diálogo. E você pode reparar que os diálogos estão todos centralizados, para indicar justamente isso. Então, filha, você falou que o Cláudio, ele dá o aviso de que o peixinho dela morreu. Então, a gente vai marcar aqui. Coisa de criança, ele diz depois de dar o presente. Ela diz que não, que é bonito, também é fala, também é diálogo. Ela pergunta o que fez com Cláudio, diálogo. Enterrou na grama, diálogo. E, a partir de amanhã, você pode ir sozinha para a escola, diálogo. Com o laranja, a gente vai marcar o que é transição. Aqui no cantinho direito, eu não sei se vocês repararam, mas sempre tem corte relacionado. Aqui, depois dos créditos iniciais, tem um corte para poder começar a primeira cena. Isso está indicado aqui. Na página seguinte, depois que ele sai com o carro, também tem um corte para a cena 2. Aqui o corte para a cena 3 e aqui o corte para o resto do roteiro que a gente não tem aqui no nosso PET. E essa era a última atividade do PET 2 de arte. Então é isso, gente. Até o PET 3.